Certo, sim? Tá bem. Boa tarde aí para todos. Já são 15 horas e 31 minutos aqui no meu... eu acho que nós podemos iniciar, né? Bem, meu nome é Gustavo Oliveira Vieira. Eu sou professor da Apex, sou voluntário da Conscienciologia desde 1998, em 1999, e comecei na docência em 2002 pelo MPC. Moro em Porto Alegre, sou advogado, professor universitário, hoje faço doutorado em Direito, e trabalho, enfim, com temas ligados a Direito, Paz, e principalmente desarmamento e desarmamento internacional. Eu tenho um blog também, enfim, depois posso passar mais informações. E eu tenho me dedicado no estudo da biografia, né? Eu hoje sou voluntário da Apex, aqui em Porto Alegre, do técnico científico, e tenho me dedicado ao estudo do Balzac. Né? O endereço do blog é www.direitoconstitucional.blogspot.com. Esse é um blog pessoal do Direito, e nós temos também um blog da Apex, que eu contribuo com artigos e ajudo a trabalhar nele, que é o blog Projeto de Vida.blogspot.com. Inclusive, no ano passado, teve um texto meu sobre o Balzac, mesmo no blog Projeto de Vida. Bem, o objetivo da apresentação hoje é trabalhar, né, a partir desse quadro que vocês devem estar vendo aí, uma apresentação das relações... Opa, voltar aqui uma, desculpem, passei. A apresentação do Balzac, as relações do Balzac com a Conscienciologia, voltar de novo, aí. As apresentações de Balzac com a Conscienciologia, voltar mais uma vez, desculpem que está pensando. Aí, pronto. A relação, então, apresentar as relações de Balzac com a Conscienciologia no primeiro momento, apresentar a bibliografia especializada, principalmente aquela que eu tenho me baseado, né? E depois fazer uma análise proexológica. Tá? Obrigado, Rodolfo, pela uma análise proexológica. Os aportes que Balzac teve na sua existência, os seus trafores e trafares, e eu verifiquei algumas hipóteses em relação a proexes, a questões multisseriais do Balzac, passadas e futuras, tá bem? E eu conto, sinceramente, com uma interlocução com todos vocês. A qualquer momento vocês podem colocar perguntas. Eu estou atento aqui para as perguntas no bate-papo. Perguntas, contribuições, críticas, sugestões, enfim. Vamos lá, então. No primeiro, então, essa primeira questão é a relação de Balzac com a Conscienciologia. Então, Balzac foi o primeiro a sugerir uma ciência para estudar a projeção consciente. No romance Nuremberg, né, que foi publicado em 1832, Balzac nasceu em 1799, e em 1832 ele publica o romance Nuremberg, que é considerado uma das obras mais autobiográficas dele, e ele, então, em um determinado momento, descreve uma situação de projeção consciente e faz especulações a respeito, né, que está ali entre aspas. Se a paisagem não veio até mim, o que seria absurdo pensar vinha até ela. Se eu estava ali enquanto dormia na minha alcova, este fato não constitui uma separação concreta entre eu e o meu corpo interior? Aí continua a citação de Balzac. Por que teriam os homens refletido tão pouco até agora sobre os acidentes do sono que acusam neles uma dupla vida?
não haverá uma nova ciência neste fenômeno? Se não é princípio de uma ciência, certamente mostra que o homem tem enormes poderes. Trata-se do Homo duplex, ele vai sugerir. Então ele percebe essa diferenciação e então ele é considerado pelo professor Valdo o primeiro propositor da ciência projeciologia. Isso vocês podem encontrar também essas citações no Projeciologia do professor Valdo. E o professor Valdo vai afirmar então que ele propõe 16 ideias que se transformaram em postulados técnicos da projeciologia. Então a gente percebe uma primeira evidente aproximação do Balzac com a projeciologia. E no segundo momento, tem uma obra essa, Cristo Espera por Ti, né, que foi psicografada pelo professor Valdo Vieira, e, segundo consta, é de autoria do Balzac também. Então, é uma obra já do século XX, né, e aqui eu tenho a capa do Cristo Espera por Ti nas suas primeiras edições, ainda pela Federação Espírita Brasileira. Hoje os direitos autorais estão com a Editares, e a obra que está ao lado, em azul e vermelho, é o avesso de Balzac contemporâneo. É um estudo que o professor Omar Ramos Filho fez sobre a fidedignidade da obra Cristo Espera por Ti em relação à psicografia, afirmando e confirmando que de fato é uma obra de Balzac, né? Então aí nós vivemos duas relações interessantes. Eu fiz uma pergunta numa abertura que afirmaram que o professor Valdo teria resistido em receber esse romance de Balzac, Cristo Espera por Ti. E ele confirmou que sim, que ele tinha resistido no primeiro momento, porque ele não estava mais interessado em literatura, né? Não estaria mais interessado em literatura. Então teve uma intercessão por parte do namorador, se não me engano, para que ele fizesse aquela obra que seria importante. Tá? Importante, inclusive, para ajudar o próprio Balzac. Então, aí tem essa obra, e o próprio professor Valdo vai afirmar, então, que é um autor que ele faz parte da nossa turma da CCCI e da Conscienciologia. Bem, depois aqui eu gostaria de apresentar para vocês as biografias, algumas biografias que eu utilizei para esse estudo, então. Tem algumas obras mais antigas, A Vida Amorosa de Balzac, né? Tem uma obra, essa aqui em francês, a segunda, de 1906. As obras do Paulo Bonai. O Paulo Bonai é o brasileiro que mais estudou até hoje o Honoré de Balzac, foi quem fez a tradução das mais de 10 mil páginas da Comédia Humana, que é a grande obra de Balzac, né? Então tem duas biografias dele, são biografias mais curtas, essas do Paulo Bonai. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para algumas delas. Essa primeira que aparece, do Pereira, voltando, do Pereira Silva, Retrato Psíquico de Balzac, eu encontrei há muito pouco tempo, é uma obra de 55, eu encontrei no Sebo há pouco, estou lendo ainda, mas traz algumas coisas interessantes. Essa segunda, do François Tailandier, ela é uma obra bastante acessível, tá? Acessível inclusive em termos de custos, é daquela coleção LM Pocket, tem bastante detalhe, é bem interessante. Essa obra Balzac, né? Fácil de encontrar. As outras aqui, o Stefan Zweig é aquele autor também que escreveu O Brasil é o País do Futuro, e ele tem essa biografia do Balzac que é muito detalhada, é fácil de encontrar ainda em sebos, né? É uma obra já com mais fôlego, mais ampla, mais aprofundada. E o último assim, lançamento interessante que teve nas obras de Balzac é essa de um jornalista alemão, Johannes Wilms, né? Já vem com português novo, de 2009, por força do Ano da França no Brasil, no ano passado. Tá? E aqui à direita tem uma foto que é de um filme, que é um filme sobre a vida do Balzac romanceada. É um filme francês,
vem 2 DVDs, e hoje em dia disponível nas locadoras. Também veio nessa onda do Ano da França no Brasil no ano passado. Então, algumas biografias que eu acho interessante comentar, certamente tem mais, e também toda a obra do Balzac, os livros, os romances do Balzac, são muito interessantes para estudar essa percepção dele sobre a sociedade, sobre o universo íntimo, que eu vou aos poucos apresentar e pretendo apresentar aqui para vocês. Bem, basicamente, Balzac nasceu em 1799, faleceu em 1850. Tá? E a literatura dele é marcada pelo realismo. Ele inaugura um momento importante da literatura internacional e da literatura mundial com a ideia de realismo literário. E há quem afirme que o romance, como pintura de uma sociedade, é para muitos invenção do Balzac. Ele vai se inspirar em outros autores, mas ele realmente é quem vai dar essa expressão global do realismo literário. Ele descreve a sociedade da época dele. Esse é o principal esforço que ele desenvolve nesse período. E a obra dele, quer dizer, o conjunto das 89 romances dele, ele intitulou como A Comédia Humana. Ele tenta descrever a sociedade da sua época, né, e ele tentou dar uma certa unidade para esse texto que eu vou apresentar com mais detalhes a seguir. Então aqui eu coloquei alguns aspectos que definem o contexto em que o Balzac viveu. Contexto político, no primeiro momento, então ele nasceu 10 anos depois da Revolução Francesa, no ano também em que o Napoleão ascendeu ao poder. Balzac era monarquista, tanto por influência da formação dele na escola em que ele estudou, né? Ele era monarquista e com um olhar muito atento. Ele era de origem burguesa, mas pequena burguesa, mas estava muito atento à aristocracia. Sobre o aspecto geográfico, então, França, região do Tours, é a região onde ele nasceu e passou a infância, às margens do Rio Loire, e vários romances dele vão se passar nessa região em função disso. E a maior parte da vida dele, a vida adulta dele, ele vive em Paris. Algumas viagens, enfim, para a Itália, inclusive para a Polônia, Ucrânia, viagens mais curtas. Mas ele vive a maior parte do tempo mesmo em Paris. Então vai ser o pano de fundo da obra dele. Sobre o aspecto cultural, aqui eu queria chamar a atenção, né, porque o fato dele retratar a França da primeira metade do século XIX tem uma importância singular, porque a França, nesse período, ela vai representar o berço da civilização ocidental. Todo o mundo, de alguma maneira, estava atento para aquilo que acontecia na França nesse período. Então, enfim, ele estava retratando uma sociedade que inspirava o modelo, enfim, desde o modelo de cultura, a moda, mas também o pensamento político, as práticas culturais e sociais para o resto do Ocidente, pelo menos. Além desse contexto, é importante, claro, colocar o contexto mesológico. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer questão, por favor, fiquem bastante à vontade para compartilhar as questões, as perguntas, enfim, ou contribuições. Bem, o contexto mesológico é muito importante salientar porque são traços que também vão aparecer ao longo da vida dele. Ele é filho de um funcionário público, Bernard François Balsa. E esse funcionário público, ele mudou o nome dele, esse funcionário público é filho de um agricultor, e ele mudou o nome dele para Balzac. E depois o Honoré Balzac vai incluir a partícula D, para ficar Honoré de Balzac. Tudo isso como um esforço para colocar o nome como se fosse um pouco mais aristocrático, um pouco mais elegante. De fato, uma busca sempre por ascender socialmente, uma demonstração desses valores. Nesse contexto mesológico, a família dele, então, o pai de Balzac se casou aos 52 anos, depois de trabalhar bastante, depois de galgar algum espaço social,
com uma jovem de origem aristocrática, Anne Charlotte. Ele tinha 52, ela 19. Né? É bastante reconhecido o fato de os pais não terem se dedicado aos filhos. Eu particularmente interpreto isso não como uma questão dos pais dele, especificamente da época, mas como uma cultura daquele período. Tá? Não se dedicava, não havia uma dedicação, ideias de pedagogia não tinham, iam levar um século ainda para surgir, né, que pudesse apresentar uma abordagem mais específica sobre a educação na infância e tudo mais. E ele, a mãe dele nem amamenta ele, na verdade, é passado por uma ama de leite, por uma certa... Ele reconhece que é uma má vontade da mãe dele por tudo isso, e assim que ele começa a crescer, né, criança ainda, nos primeiros anos de vida, ele é colocado num internato. Então, ele não chega a ter uma convivência mais íntima com os pais e ele não tem o carinho da mãe, uma coisa que vai marcar bastante ele. Então, isso aí vai... Dois aspectos que eu quero colocar em relação à misologia, que parecem influenciar bastante na vida dele, número 1, esses valores familiares de atenção, sobretudo, para a aristocracia e essa vontade de honrarias. E, no segundo, uma certa repressão afetiva, uma certa lacuna afetiva que vai ficar em relação à família. A principal referência afetiva dele acaba sendo a irmã Laurie, né, quem realmente vai aparecer como alguém que para ele é importante e que entende, né? A única pessoa, em algum momento ele vai chegar a afirmar, é a única pessoa no mundo que me compreende e que me entende. Agora sobre a mãe dele, que é uma marca muito forte na vida dele, né? Aqui é um trecho de uma carta que Balzac escreveu para uma amante, que acaba se tornando a esposa dele. O Balzac vai se casar apenas aos 50 anos, um pouco antes de falecer, com uma viúva, e ele trocava cartas com essa condessa da Polônia, condessa de Hanska, e ele afirma para ela, então, que a mãe dele, né, é ao mesmo tempo um monstro e uma monstruosidade, que já odiava ele antes mesmo dele ter nascido. Eu já estive na iminência de romper com ela, julgamos que ela é louca. Consultamos o médico da família, inclusive. E ele disse, não é louca, é apenas má. Então aqui coloca um pouco da relação do Balzac com a mãe. Eu não coloquei no PowerPoint, mas para comentar com vocês. Ele tem um irmão mais novo que se chama Henri. Esse irmão mais novo tem a atenção da mãe. E ele, então, o Balzac tem bastante ciúmes desse irmão. Tudo indica que esse irmão, na verdade, era filho de um amante da mãe. Não era filho do pai do Balzac, era filho de um amante da mãe. E ele recebe toda a atenção da mãe, mas acaba, em algum momento, desaparecendo. Ele foi buscar riqueza na Índia e depois não se tem mais notícias dele. E ele, então, até o final da vida dele, quem acaba acompanhando ele mesmo é essa mãe, e ele busca, de qualquer maneira, demonstrar que ele tem sucesso e dá a entender, por vários momentos, que ele tenta conquistar essa mãe. Né? Ao mesmo tempo em que os primeiros amores do Balzac são mulheres bem mais velhas. Né? Ele, jovem, com 20 e poucos anos, tem uma mãe com mais de 50 anos de idade. Que, de alguma maneira, demonstra a busca por uma mãe. Né? A busca por suprir esse espaço que a mãe dele não chegou a ocupar. Essa lacuna afetiva que fica por parte da mãe dele. E esse é um aspecto aqui bem interessante que a gente pode perceber ao longo de toda a vida dele. São as relações afetivas muitas vezes conturbadas, ele se relacionando com mulheres casadas, né? E mesmo quando ele já perde o casamento depois da esposa dele, ele acaba tendo outras amantes. Então, uma vida afetiva que tem uma marca muito séria nessa relação com a mãe dele e provavelmente em relação a outras vidas.
E aqui eu retrato um pouco de como é que era o Balzac ainda criança, né? Ele foi, na verdade, foi para um internato muito jovem, né? E ele incomodava um pouco o ambiente, porque era uma criança muito enérgica e exigia muito carinho. E a mãe sempre rechaçava ele, era bastante brusca. Todos os retratos da mãe dele são de uma mulher excessivamente rígida, né, e que não dedicava afetividade a ele. Então, por isso, em 1804, veja, ele tinha 5 anos, antes dele completar 5 anos, ele foi para uma escola já, né, em que ele tinha que dedicar 6 horas por dia para desenho. O pai dele, a Neuza do Recife, está perguntando, e o pai dele não era presente? Realmente, há pouquíssimas referências à relação dele com o pai. O pai dele morre ainda quando ele é um tanto jovem, o pai dele falece quando ele tem um pouco mais de 30 anos, mas realmente não é presente. Ele não tem grandes divergências com o pai. Tá? Ele não tem grandes divergências com o pai. Mas realmente o pai dele não é presente. O que ele sempre faz referência é a mãe. E não há grandes referências, mesmo nas cartas dele e tudo mais, à figura do pai. O pai acaba sendo um tanto submisso em relação à mãe. Como o pai dele, a diferença de idade é muito grande, né? Entre o pai e a mãe, em torno de 33 anos de diferença. Apesar disso, o pai dele vai viver um pouco mais. Robson fala o seguinte: essas relações conturbadas não colocavam dúvida em relação ao seu parapsiquismo e o que deixou escrito. Robson, se puder esclarecer um pouco mais a pergunta, se as relações não colocavam em dúvida as relações do seu parapsiquismo. Eu entendo, Robson, que tudo isso tem a ver com o contexto pluriexistencial dele, sem dúvida alguma. Né? Essa falta de esteio afetivo, a obra dele toda, ele diz que ele faz justiça com as mulheres. Ele tem várias obras em que são dedicadas às mulheres. Né? Uma das mais conhecidas no Brasil é A Mulher de 30 Anos. E nessa obra, A Mulher de 30 Anos, tem um trecho muito interessante que ele fala o seguinte, sobre, em favor das mulheres, né? Que as leis, que as mulheres, eu estou tentando achar aqui rapidinho, que essa manifestação dele, acho que eu achei aqui. Eu achei aqui rapidinho, só para comentar com vocês, o que ele fala na A Mulher de 30 Anos, eu estou aqui com a edição da Martim Clara, página 82. É uma fala da personagem principal, a Júlia. Nós, as mulheres, somos mais maltratadas pela civilização do que pela natureza. E o casamento, a instituição sobre a qual se apoia hoje a sociedade, só nos faz sentir todo o seu peso. Para o homem, a liberdade. Para a mulher, deveres. Devemos consagrar aos homens toda a nossa vida. Eles nos consagram apenas raros instantes. Né? E vai falar que o casamento é uma prostituição legal. E só para colocar um pouco assim, ele tem muitas obras, tem outras obras em que ele chama estudos sobre mulher, outros estudos sobre mulher, e boa parte das obras, dos títulos das obras dele são nomes femininos, né? Eugénie Grandet, entre outros vários. Então ele se considera que ele fez justiça com as mulheres. Ao mesmo tempo, ele não teve nem o amor da mãe, né? E nem teve uma relação afetiva duradoura e estável. Então é muito interessante perceber como se dá essa relação dele com as mulheres e a vida afetiva dele. Tá? Claro que isso vai afetar a estabilidade emocional dele, né? E, de qualquer maneira, me parece que isso deve ter razões multiexistenciais pretéritas, né? De alguma maneira, ele tem um rabo preso com as mulheres que ele acaba suprindo nessa existência que a gente está estudando.
Por quê? Porque ele dá muito espaço para a percepção e para a vida íntima das mulheres. As mulheres acabam sendo o grande público-alvo dele na comédia humana. E, com isso, ele acaba levantando o que era, de uma forma, oculto na época. Que é a intimidade das mulheres e quanto a civilização oprimia as mulheres. De alguma forma, isso vai ajudar no reconhecimento posterior dos direitos para as mulheres, em favor das mulheres. Rogiana de Santa Catarina. A obra Cristo Espera por Ti foi ditada por Balzac. Teria ele ditado esse romance baseado em sua vida pregressa? Vou pegar uma água aqui, dê licença. Não, ele parece que ele retrata, parece que tudo indica que é uma existência que de fato aconteceu, de pessoas que estão relacionadas com o Balzac, mas não é a vida diretamente dele. Tudo indica que a obra Cristo Espera por Ti é um pós-fácil de toda a obra de Balzac. Tá? Alguma coisa que faltou ele retratar, especificamente, que dizia a respeito à relação das vidas, né? O fato da consciência ter sucessivas vidas. Robson Lopes, você acha que isso não foi uma lacuna para justificar as relações mal resolvidas? Isso foi uma lacuna, a relação dele com as mulheres foi uma lacuna, mas tudo indica que ele tem um resgate kármico ligado às mulheres. É isso que eu vou defender, até depois vou formular melhor essa hipótese ao final. Tá, Robson? Se eu não respondi adequadamente alguma pergunta, reformule que eu tento responder melhor na sequência, tá certo? Obrigado pelas perguntas. Bem, então ele é levado, Balzac é levado a um internato muito jovem, que é o Colégio de Vendôme, tá? Que vai ser retratado nessa obra Louis Lambert, inclusive. Por isso que é considerado uma obra bastante autobiográfica. Inclusive, o protagonista do Louis Lambert, ele escreve um tratado sobre a vontade, que de fato Balzac escreveu durante a infância. Então, se faz uma metáfora em relação a esses 6 anos que ele ficou no colégio, dos 7 aos 13 anos. Ele fala o seguinte, que essa criança do Louis Lambert era órfã. E foi um pouco assim que o próprio Balzac se considerou no período em que ficou nesse colégio de Vendôme. Porque ele viu a mãe 2 vezes, aos 7 e aos 13 anos. Tá? Uma delas foi porque ele estava doente, né? Então a mãe dele foi chamada. E outra porque a mãe dele foi dar uma notícia. Então foram vezes assim, realmente foi extremamente necessário a mãe dele ir até lá. Veja que foi uma omissão afetiva bastante severa por parte da família. Ali então eu coloco as fontes ali, a biografia do Zweig e do Wilms. Bem, então o que eu queria chamar a atenção em relação ao Colégio de Vendôme, em primeiro lugar, é que foi um dos melhores colégios da França na época, tá? O que vai representar depois um aporte, né? Um aporte proexológico para o Balzac, para ter uma boa formação. Ao mesmo tempo, ele acaba sendo expulso do internato em 1913 por condições físicas e emocionais, né? O que está anotado, né, nos registros lá do colégio é que ele teria tido uma constipação de ideias. Ele ficou numa condição, ele ficou bloqueado, enfim, psiquicamente em um momento. E achavam que era problema físico e era problema, na verdade, psíquico. Provavelmente por toda a opressão afetiva e emocional que ele tendia a sofrer. Era uma criança obesa, era uma criança bastante agitada, e ele não se destacava nos estudos, não tinha nenhum destaque em relação a nesse período. Aqui interessante a relação do Balzac já com o ocultismo. Tá? A mãe do Balzac lia bastante as obras de Emmanuel Swedenborg, né, que tem uma relação toda com a projeciologia, que vai retratar então também projeções conscientes, diários espirituais,
Então a mãe dele já lia, e ele faz uma menção direta à obra de Swedenborg no prefácio da Comédia Humana. Em alguns momentos ele faz referências a isso, e aos conhecimentos também do Swedenborg. Tá? Então, em vários momentos ele vai falar sobre alguns sonhos, momentos em que nós poderíamos até prospectar uma ideia de pensenes, né, coisas assim. Então, isso está espelhado bastante na relação e na percepção dele do Swedenborg. Tem um texto que eu chamaria a atenção, que é Seráfita, tá? Que faz parte dos estudos filosóficos dentro da Comédia Humana, que foi publicado, inclusive, pela Federação Espírita Brasileira, como um livro espírita, como um romance de espírito. Então, que é influenciado bastante pela obra do Swedenborg. Bem, acho que eu pulei aqui. Eu acho que eu pulei um slide. Pronto. Informação. Então, além depois do Swedenborg, vem comentar rapidamente sobre a formação dele. Ele se formou depois do Colégio Vendôme, ele se formou em Paris. Ele se formou em Direito no ano de 1819. Ele, durante o estudo do Direito, ele trabalhou com um tabelião amigo da família, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um interesse mais amplo em conhecimentos gerais, religioso, estudos científicos, filosóficos, históricos, das ciências naturais, enfim. Mas, assim que ele se forma, ele dá um certo choque na família. Ele fala, ele não quer seguir a carreira jurídica, que era o que a família esperava, ele quer ser escritor. O problema é que, na época, os escritores não viviam da literatura. Então, houve um grande desconforto por parte da família. A família se dispôs a sustentá-lo em condições bastante precárias em Paris, né? E deu um período de tempo bastante curto para ele apresentar resultados. Senão, ele teria que se virar e se sustentar. Assim que ele apresenta, depois do segundo ano em Paris dedicado a isso, assim que ele apresenta o seu primeiro livro, a família leva a um amigo da família para avaliar aquela produção literária dele. Né? E a sentença foi bastante perentória, que ele deveria se dedicar a qualquer coisa, menos a literatura. Né? E isso, enfim, foi um choque, mas ele era bastante determinado. Essa era uma característica bastante impressionante do Balzac. Ele tinha uma autodeterminação muito forte em relação àquilo que ele queria, e ele se manteve. Então ainda vai levar 10 anos depois para ele apresentar alguma obra que tenha relevância na literatura e que vai acabar sendo reconhecida internacionalmente. Nesse período, ele começa a escrever com pseudônimos, ele usa vários pseudônimos, livros que acabam não dando certo, né, livros que não vendem bem, livros considerados de má qualidade literária, e ele também ingressa como empresário. Então, aí começam as primeiras dívidas dele. Ele começa a ser editor, começa com uma gráfica, e da gráfica ele começa a se envolver com tipografia também, e ele é interessante porque ele tem duas ideias. Ele tem ideias que têm sucesso. Né? Ele tem ideias que têm sucesso. Mas ele também é bastante megalomaníaco. Ele começa sempre com cada vez mais dívidas, e ele é bastante consumista. Tá? Isso é uma coisa que aparece ao longo de toda a biografia dele. Tem livros que vão dar mais detalhes. O livro que dá mais detalhes sobre o consumismo dele é o livro aquele Balzac do Johannes Wilms. Então coloca até detalhes de quanto ele pagava por roupas, por objetos de arte, né, enquanto estava com dívidas. Né? Ele sempre na expectativa de, no curto prazo, pagar as dívidas. E é nesses empreendimentos que começam as primeiras dívidas que não vão ser saldadas até o final da vida dele. Né? Aqui, então. Bem, o reconhecimento mesmo vai vir quando ele tinha aproximadamente 30 anos. Tá? Com 2 livros principalmente, Fisiologia do Casamento e A Bretanha, de 1799. Ele se inspira
na obra do Walter Scott, que também é um realista, né, que tenta fazer então uma descrição da própria sociedade. É aqui que ele começa então a ter algum reconhecimento pela literatura. O que diferencia um pouco Balzac dessa época é que os demais escritores não dependiam da literatura para viver. E o Balzac queria enriquecer e ter glória pela literatura. Vamos ao próximo slide. Aqui então eu coloco já uma síntese da grande obra que ele vem a ser autor, que é a Comédia Humana. Né? Ao longo então desses 20 anos de reconhecido sucesso, o Balzac ele escreve 89 textos, entre romances, novelas e histórias curtas. Tem uma publicação da Comédia Humana no Brasil, pela editora Globo, tem mais de 10 mil páginas. Ele escreve com aproximadamente 2.500 personagens, e uma novidade na literatura balzaquiana é que esses personagens se repetem. Né? Então, o personagem que aparece como central num texto, ele vai aparecer nos salões de baile do outro, e ele vai se revezando e vai aparecendo em vários momentos. Isso é muito interessante, isso chama bastante atenção para a época. Né? E, enfim, marca uma época na literatura. E alguns dos seus biógrafos vão colocar o seguinte, que se Balzac escrevesse hoje, ele seria considerado um sociólogo. Tá? Porque, na verdade, ele estuda a sociedade. Isso é muito marcante na literatura balzaquiana. Tanto que ele diferencia a comédia humana, ele classifica as obras dentro da comédia humana como estudos. Então, estudos dos costumes, estudos analíticos e estudos filosóficos. E cada uma delas, né, é dividida em cenas. Tá? Então, por exemplo, dentro de estudos de costumes, que é o maior de todos eles, que tem 66 títulos, ele é organizado com cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, da vida parisiense, da vida política. Ele realmente tenta apresentar a sociedade da sua época. Com isso, ele recebe críticas. Eu me lembro de uma crítica, por exemplo, da mãe dele, que fala aquilo que ele fazia era fácil, que era só observar e descrever. Né? A forma com que ele descreve é que é bastante sofisticado. Né? E é interessante perceber quem primeiro acessa uma obra de Balzac, que às vezes considera enfadonho o excesso de descrição que aparece na obra dele. Né? Então ele vai descrever uma casa, um ambiente, uma sala, uma roupa, com muitos detalhes. E é muito interessante que ao longo de todas essas obras, cada descrição é mais detalhada, é mais rica do que a outra. Ao mesmo tempo, para quem lê, toda aquela descrição, ela ajuda a compreender o retrato psíquico dos seus personagens. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma obra que o professor Valdo comenta seguidamente nas tertulias, que é o Eugénie Grandet. Ele se refere, em regra, ao avarento pai Grandet. Né? Em seguida ele fala de um super sovina, coisa e tal, que era o pai Grandet. Então, os ambientes ali que ele descreve, como é que era a escada, como é que era o quarto, a pobreza, né, da casa, tudo aquilo ajuda a compreender como é que é o íntimo também daqueles personagens. Não que ele não faça, não que ele não descreva também o íntimo, mas essas descrições acabam ajudando a percepção e a compreensão desses personagens, que são realmente interessantes nessas obras. Bem, nessa comédia humana, o que ele busca é descrever espécies sociais. O objetivo do Balzac é, de fato, apresentar as espécies sociais. Ele fala no prefácio da Comédia Humana que, assim como as ciências naturais tentam descrever todas as espécies animais, ele, com a Comédia Humana, vai tentar descrever todas as espécies sociais. E é por isso que, então, as obras dele começam com os nomes ou personagens. O pai dele, né? A mulher de 30 anos, César Birotteau, Eugénie Grandet. Então, todos eles têm um determinado retrato psíquico. Certo?
todas essas A Vendetta, tem um texto muito interessante, A Vendetta, né? Estudos de mulher. Então, cada uma delas, ela tenta entrar mesmo e descrever um determinado conjunto de traços de uma personalidade. É interessante, eu acho, inclusive, que cada uma dessas personalidades vale a pena ser compreendida. Com isso, eles também oferecem uma crítica bastante perspicaz da sociedade da época dele. Então, esse pesquisador dele vai falar que é o espelho de todo o século XIX, né? O que mais? Então, ainda assim, o cenário que ele escreve é principalmente Paris, sempre a França. E uma das coisas bastante criticadas na obra dele é que ele está sempre atento, né, a partir da burguesia e, sobretudo, a aristocracia e os resquícios da monarquia da sua época. Então, em raros momentos, o Balzac presta atenção e faz justiça às pessoas mais humildes e às desigualdades sociais da época dele. Isso não faz muito parte do horizonte de sentido que ele presta atenção. Ele faz justiça, sim, às mulheres, mas ele presta pouca atenção para os problemas ligados à justiça social. Um pouco, mas certamente, se nós olharmos entre os contemporâneos do Balzac, quem melhor faz isso é o Victor Hugo com Os Miseráveis. Tá? É claro, porque, em primeiro lugar, é para quem ele escreve. Né? É para quem ele escreve. Ele escreve para a burguesia, ele escreve para os aristocratas, para os aristocratas. Mas também são as classes sociais que ele mais está atento. É o meio que ele quer conviver e que ele quer se inserir. Não comentei aqui, mas, por exemplo, tem uma figura que é importante nessa primeira metade da vida dele, que ele chama de Adilecta, que é uma amante dele, a Madame de Berny, né? Que inclusive vai emprestar bastante dinheiro para ele, vai ajudar a sustentar ele e tudo mais. E entre as interlocuções importantes que ele tem, eu saliento aqui o próprio Victor Hugo, tá? Que era, enfim, uma figura bastante reconhecida na época. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa aqui. Vejam, o Balzac viveu 51 anos, de 1799 até 1850. Enquanto o Victor Hugo nasceu em 1802 e viveu até 1885. O Victor Hugo, portanto, viveu 83 anos. O pai do Balzac também viveu 83 anos. Tá? O pai do Balzac queria viver até os 100 anos. Viveu até os 83 anos. Só para colocar, quer dizer, não era uma situação em que todos da época morressem aos 50 e poucos anos e tudo mais. Isso realmente as pessoas viviam muito pouco sem tomar pela média. Mas quem tinha uma vida mais próxima, mais da alta burguesia, acabava tendo uma longevidade, sim. E depois, outro importante interlocutor dele é o Alexandre Dumas. Tá? Esses dois, inclusive, vão acompanhar o caixão do Balzac até o cemitério Père-Lachaise, quando o Balzac vem a falecer. E o Walter Scott, que ele acaba se inspirando bastante nos seus romances. Aqui essa foto do Victor Hugo. Biografia. Interlocuções. Agora, a questão do dinheiro. Bom, daqui realmente nós temos uma das grandes questões críticas da vida do Balzac. O Balzac tinha várias qualidades que eu vou apresentar para vocês, vários traços de força, além da produtividade. Tem autores que vão colocar o seguinte, né? Eu achei muito interessante essa associação que se fez em relação à obra do Balzac. Um colocou o seguinte: imagina se nós tivéssemos, né? Um autor coloca, imagina se nós tivéssemos o que Balzac fez para a sociedade francesa com a sociedade romana. Nós teríamos condições de conhecer muito melhor a sociedade romana naquela época. Então, Balzac deixa uma grande contribuição, uma contribuição muito importante. Faz críticas úteis que ajudam a avançar a sociedade. Mas ele tem um problema muito sério na lida com o dinheiro. Tá? Ele tem uma origem provinciana, uma origem um tanto modesta,
né? Mas ele tem um sonho de alcançar a glória. Mas já muito jovem, ele escreve para a irmã dele, para a Laurie, né, que ele vai se tornar, vai ser um homem de muita fama, tá? E vai ter muito dinheiro. E então, na vida dele, ele começa, né, jovem já, com dívidas, e ele começa a cada vez mais aumentar essas dívidas. E tudo indica que ele tinha sim condições de pagar essas dívidas, mas cada vez mais ele queria, como ele queria fazer um tipo, ele queria andar com roupas caríssimas, queria frequentar ambientes, né, ele queria ter objetos. Tudo isso acaba fazendo com que ele entre cada vez mais, aumente as dívidas dele e acabe nunca concluindo o pagamento dessas dívidas. Então ele se endivida com a irmã, com a mãe, com as amantes, né? E isso realmente acaba sendo um certo travão na vida dele. Eu acho que aqui tem realmente uma espécie de bola de ferro, né, no pé dele, que vai travar bastante em várias oportunidades da vida dele. Então, isso de alguma forma o aprisiona. Essas tentativas que ele tem de enriquecer acabam afundando ele em mais e mais dívidas, e então ele vende antecipado vários romances. E na medida que ele vende, ele tem prazos para entregar. Então ele tem que produzir muito, né? Tem livros que ele produz, em 10 dias ele produz um livro inteiro, e ele se tranca, e isso afeta a saúde dele. E para ele produzir tanto, ele toma muito café. Então essa é uma outra marca do Balzac, é o cafeinismo, né? Provavelmente porque ele queria que o corpo dele desse mais do que podia dar, né? E a mente também. Então ele não conseguia, ele era conhecido às vezes porque ele desaparecia por períodos em que ele ficava trancado em casa produzindo incessantemente. E essa produtividade ele tirava, né, muitas vezes pelo excesso de café e tudo mais. E muito desse contexto ligado ao problema que ele tinha com dinheiro, né? As dívidas, isso acaba afetando inclusive, algumas vezes o nome dele figura para a Academia Francesa de Letras, e os pares não aceitam o nome dele porque não queriam que os oficiais de justiça batessem as portas buscando um sócio, né? Que isso pegaria mal para toda a Academia de Letras. Então vejam que uma série de contextos, ele vive em determinados períodos da vida fugindo dos oficiais da justiça, né? De quem ia cobrar as dívidas dele e tudo mais. Então, isso afeta a credibilidade dele no período, né? Fecha portas para ele, tá? Enfim, tem toda uma abordagem em relação ao dinheiro que acaba sendo bastante problemática. Essa desorganização financeira dele é bastante problemática. Bem, e aquilo que eu já tinha comentado em parte com vocês, né? Ele, ao mesmo tempo em que a obra dele representa um grande laboratório experimental do romance moderno, ele abre uma nova fase na literatura universal, também as ambições dele limitam ele no horizonte das classes superiores, tá? Então são alguns aspectos aí também em relação a esse grande autor. Bem, e aqui então, já entrando para a análise proexológica, eu gostaria de saber se vocês tinham mais algumas questões, alguma pergunta para colocar, talvez, sobre a biografia dele. Da exposição, eu tenho algumas biografias bem interessantes do Balzac, mas eu estou à disposição, de repente vocês têm alguma contribuição, alguma diferença para colocar, e eu estou à disposição para debater, enfim. Bem, então, numa análise proexológica, tudo indica que ele teve alguns aportes bastante importantes. Tá? O que te levou a estudar Balzac? Bom, o que me levou a estudar Balzac é o seguinte, eu tentei seguir uma metodologia de um amigo meu, que ele pegou a literatura ele separou cada ano a literatura de um país diferente, né? Então eu peguei a literatura francesa e quando eu cheguei na obra do Balzac, eu não saí mais, assim. Realmente eu descobri de alguma forma Balzac e também pelo fato dessas relações com a Conscienciologia. Me chamou a atenção esse livro, Cristo Espera por Ti. Então eu quis entender um pouco mais esse autor. Inclusive eu escrevi um capítulo de livro para uma obra sobre direito e literatura, tentando auscultar as relações do Balzac, da obra do Balzac,
e como ele via direito. Então foi uma coisa assim, realmente não foi uma coisa, no começo não foi muito planejado, mas quando eu cheguei no Balzac eu passei a me dedicar um pouco mais. Né? Isso faz uns 3 a 4 anos. Uns 4 anos que eu comecei a estudar o Balzac. Então, obrigado, Rodolfo, pela pergunta. Então, em relação à análise proexológica, eu acho que uma coisa interessante que a gente precisa perceber são alguns aportes que a gente pode perceber, que a gente pode notar já na vida dele. Por favor, se vocês perceberem mais algum, eu estou aberto para ouvir e para sugestões de vocês. Aqui são as minhas hipóteses já então. Em primeiro lugar, ele teve uma boa formação. Ele teve um bom meio cultural, frequentou ótimas escolas e teve acesso à alta cultura da época. Né? Então, a formação, o meio cultural dele, o fato de ele ter ido morar em Paris, ele teve acesso à mais alta cultura da época dele. Segundo, ele teve condições financeiras. Teve muita gente que ajudou ele com dinheiro, desde o Victor Hugo até a irmã, a mãe, as amantes. Inclusive, no final da vida dele, eu não coloquei ali muitos detalhes sobre a biografia dele, porque eu queria realmente chegar nessa parte do trabalho, mas ele tem uma relação, uma leitora dele, que é a Madame Hanska, né? E essa Madame Hanska escreve para ele, ela é uma condessa da Polônia, e eles começam a se corresponder, acabam tendo um romance. Ela era casada, viuvou, e acabou se casando com ele. Isso nos últimos 6 meses da vida dele. E ela, depois que ele vem a falecer, ela quita todas as dívidas dele. Tá? Essa Madame Hanska. Então ele teve aporte, assim, na área financeira, vários aportes na área financeira. Tá? Um deles marcado por essa Madame Hanska. Aliás, uma das boas fontes sobre o retrato psíquico do Balzac é justamente essas cartas com essa Madame Hanska. Ele teve uma genética também privilegiada. Essa é uma coisa interessante. Em primeiro lugar, quando ele vem a falecer, a mãe dele ainda está viva. E o pai dele vive até os 83 anos. Então isso demonstra que ele tinha condições de chegar à longevidade. Tinha uma genética que o favorecia. Um outro aspecto que eu considero que seria um aporte é o acesso. A própria mãe dele já estudava o Swedenborg, o que faz ele já ter acesso a essas informações e o que tinha à época sobre o ocultismo. E por fim, também considero um aporte o pós-fácil, que é o livro O Cristo Espera por Ti. Foi uma oportunidade que teve o Balzac, tudo indica que foi uma oportunidade que teve o Balzac de escrever uma parte do que ele ainda não tinha escrito, que era uma abordagem multisserial. E prestem atenção que nessa obra, não sei se vocês já leram esse livro, Cristo Espera por Ti, hoje, sendo publicado pela Editares, a história, ela tem como pano de fundo um homem infiel, médico infiel, e ele, por não assumir essa infidelidade perante a mulher, ele acaba cada vez mais enrolado na vida dele. Então, tem essa relação aí. A Adriana Oliveira faz uma pergunta aqui. A França, do ponto de vista planetário, parece ter vocação para berço dessas pessoas como Balzac. Adriana, sem dúvida alguma, na história a partir da modernidade, eu entendo que sim, desde os últimos 2, 3 séculos. Claro que isso não reflete a história da humanidade. Tem períodos, se a gente observar que a região árabe era a região que era o centro do berço cultural e tudo mais. Nesse período do Balzac, certamente é a França. Então ele nasce numa região que é muito privilegiada para a difusão do seu conhecimento. É como se nós percebêssemos hoje a pessoa que nasce num país de língua inglesa. É claro que ela tem muito mais condições de difundir o seu conhecimento a partir da língua inglesa do que uma pessoa que nasce numa cultura, no idioma, sei lá, no italiano ou no outro idioma que é considerado menor.
universalmente, ou numa cultura que não tem tanta projeção universal, né? Então, esse contexto realmente favoreceu ao reconhecimento da obra do Balzac, né? Sem dúvida alguma. E eu não sei se isso se repete tanto, Adriana, se nós olharmos num período, talvez, aí, de 2.000 anos, 1.000 anos, talvez isso já não seja verdade, né? Mas nos últimos 200, 300 anos, sem dúvida alguma. Hoje, tudo indica, a cultura francesa já não tem a representação que tinha. Desde a metade do século passado, eu tenho essa impressão. Rogiana, de Santa Catarina, faz uma outra colocação. Como era o temperamento dele? Tinha um bom convívio com os mais próximos, descartando a sua relação com a mãe. Ele tinha alguns amigos que tentavam ajudar ele, né? Ele era muito agitado. Ele é uma pessoa extremamente agitada. Esse é um aspecto do Balzac. Outro é que ele era muito megalomaníaco. Vou colocar só um evento aqui para vocês perceberem como é que era isso. Ele foi lançar uma obra, ele fez um teatro, escreveu um teatro, tá? E foi fazer o lançamento dessa obra. Então ele tinha muito bem bolado como é que ia fazer o marketing para ter sucesso a obra dele. Então ele distribuiu os primeiros convites, os primeiros ingressos, só para a nata da sociedade. Porque a primeira sessão de teatro é o que ia marcar se ia ter sucesso ou não. Muitas pessoas vieram à fila do teatro, tentando comprar e pagando 3, 4 vezes o que valia o ingresso. E ele, com vários ingressos ainda, não quis vender. Tá? Porque achava que aquilo ia ser, assim, um super sucesso e segurou. O que aconteceu? Ele segurou tanto, esperou tanto, que acabou tendo pouca gente na estreia e essa megalomania dele acabou, mais uma vez, sendo frustrada. Né? Então isso vai se repetir muitas vezes. No mais, essas relações dele, por exemplo, com as demais mulheres, muita infidelidade. Tá? Ele tinha um certo traço de promiscuidade, não sei até que ponto isso pode ser avaliado em detalhes, mas ele teve muitos casos com mulheres casadas, e quando ele teve um romance que ele queria assumir como oficial, ele ainda assim mantinha outras relações e outros relacionamentos. Teve várias pessoas que quiseram ajudar ele teve boas relações com algumas famílias. Não tem retratado assim, grandes inimizades, por exemplo, por parte dele, inclusive com a mãe dele morou com ele até o final da vida dele. Né? Então isso aí não... quer dizer, as outras relações dele parecem serem razoavelmente positivas. O Balzac chegou até tentou entrar na vida política. Tá? Não teve sucesso, mas ele tentou entrar na vida política também. Então, sobre os aportes, se vocês gostariam de colocar mais alguma contribuição sobre os aportes, Luiz Melo coloca o seguinte: pela sua análise, se a genética não tivesse o favorecido, ele não teria tido uma obra extensa? Por que a longevidade da família não se repetiu nele, não é mesmo? Luiz Melo, o que eu quero chamar a atenção no tema da longevidade foi que ele, de alguma maneira, queimou, digamos assim, a vela da vida pelas duas pontas. A desorganização dele, o excesso de café, tudo isso favoreceu para ele encurtar a vida dele. Imagine se ele não tivesse tido um aporte da genética. Ele teria, então, provavelmente falecido ainda antes. Né? O que eu quero dizer é que a vida dele ele não aproveitou a genética que ele tinha, né? que deveria favorecê-lo. Ele teve obesidade, teve uma série de coisas. Se a obra dele não deveria sido tão extensa. Luiz, eu tenho uma outra hipótese para isso. No meu entendimento, pelo fato dele ter falecido ainda jovem, né, na hipótese da conscienciologia, a predominância da existência pelo mental soma começa a partir dos 50 e poucos anos de idade, ele falece a 51 para 52, então ele não chegou a viver um período com a predominância do mental soma. Com isso, eu entendo que ele não teve condições de escrever a obra-prima dele. Os escritores da época dele, como, por exemplo, o Victor Hugo, escreve a obra-prima, Os Miseráveis, depois dos 60 anos de idade. Né?
E vejam que é realmente uma obra da maturidade. É uma obra que retrata, por exemplo, a percepção dele sobre como é que eram as pessoas mais miseráveis, quem mais precisava de atenção na época e quem menos recebia essa atenção. Tá? Então é em função disso que eu coloco. Tá bem, Luiz Mel? Ele viveu 50 e poucos anos, eu entendo que ele tinha condições de ter tido uma vida mais extensa e de aproveitar com melhor produtividade a longevidade dele. O fato dele ficar sempre tentando, e aí tem uma outra hipótese engajada, quer dizer, o fato dele ficar tentando todo o tempo ter fama e dinheiro era uma maneira de conquistar a mãe dele, em parte. Né? É uma conquista que sempre fica mal resolvida. Então é uma maneira dele tentar conquistar a mãe dele, que acaba ainda ficando, de alguma forma, pendente, né, nessa relação. Tá certo? Mais alguma hipótese de aporte, talvez, que vocês gostariam de colocar, enquanto eu me sirvo de mais um copo d'água? Não? Bem, de qualquer forma, estou aberto para as contribuições de vocês. Então aqui eu traço alguns traços, força, né, do Balzac. Tá? Então, dentro dessa análise prexológica, eu traço alguns traços força. Conscienciofilia, ele descreve um nível de detalhes, os personagens dele, que só alguém realmente interessado no ser humano e na humanidade conseguiria fazer. Ele busca, quando ele fala na comédia humana que ele ia fazer descrever as espécies sociais, ele fala que ele vai fazer um paralelo entre a animalidade e a humanidade. Né? Então, sou alguém muito interessado no ser humano para conseguir descrever tantos personagens. Né? Alguém que realmente tem interesse pela consciência. Tá? Então, aí eu reconheço que há uma importante traço força dele, que é a conscienciofilia. E com isso junto o detalhismo. Né? O detalhismo dele é realmente impressionante. O nível de detalhe que ele descreve, mesmo nessa obra, Cristo Spera Fortis, parece muito claro. Terceiro, a determinação. Ele tem uma autodeterminação. Todo o contexto está dizendo o contrário. E ele é firme na convicção dele. Ele sempre confiou que ele seria um dos grandes autores da literatura francesa. E hoje a gente sabe, não só da literatura francesa, como da literatura mundial. Né? Eu chamo a atenção aqui para a importância, né, da obra escrita, da gestação consciencial do livro. Quer dizer, por mais que ele tivesse feito coisas, se não fossem livros, talvez, quem sabe, a gente não estaria estudando ele. Mas o livro deixa de tal forma plasmadas as ideias do autor que nos permitem ter acesso e retornar a elas a cada momento. Então, conscienciofilia, detalhismo, determinação. A determinação realmente é uma coisa bastante forte na personalidade dele. O nível de heterocriticidade, ele é muito perspicaz nas críticas que ele faz aos personagens, às instituições, né, ao direito ele faz críticas importantes. Tem uma obra que ele faz, que é A Ascensão e Queda de César Birotteau, que ele descreve todo o processo de falência e como o indivíduo depois se recupera da falência, e na verdade é uma crítica muito perspicaz à lei de falências da época. Depois dessa obra, a lei de falências é revisada, né? Então ele tem uma perspicácia aguda em relação às instituições, às personalidades, uma inteligência linguística evidente, né? Alguém que escreve mais de 10 mil páginas tem que ter uma inteligência linguística. E ele cria, inclusive, neologismos, né? Ele usa uma linguagem extremamente sofisticada, inclusive para quem é nativo da língua francesa, e o vocabulário dele é extremamente rico, inclusive tem um dicionário específico para ele. Né? Depois, a polimatia, os conhecimentos gerais, a forma que ele descreve, enfim, as profissões, as instituições, os ambientes, tudo isso demonstra esses conhecimentos gerais por parte dele, o que dá uma visão de conjunto da sociedade. Uma memória
bastante aguda, né? Quer dizer, para elencar e para poder aplicar todo esse detalhismo, essa determinação acaba demonstrando que tem uma memória importante, né? Criatividade, muita inventividade e heurística que estão juntas aqui, unidas, né? Assim como uma produtividade muito impressionante. Tá? Então aí são alguns dos trafores que eu chamo a atenção para a obra dele. Não sei se vocês teriam mais alguma contribuição em relação a esses traços força. Então, estou aberto para essas sugestões. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para os traços fardos. Tá? Algumas questões que realmente se salientam como traços fardos na vida dele. Primeiro, uma afetividade conturbada. Eu não coloquei ali, mas sobretudo ligado às mulheres. Gestão financeira, muito mal feita, muito crítico, o que acaba sendo um grilhão na vida dele. Ele não consegue ir para frente por conta da má gestão financeira, turbilhão de dívidas. O cafeinismo. Eu entendo que o cafeinismo, ao mesmo tempo que afeta o raciocínio e o discernimento, acabam conduzindo ele para precariedades de saúde, tá? Vida amorosa conturbada, acaba não se cuidando da saúde, né? Sobrepeso acaba afetando na longevidade, ele é sobrepeso por quase toda a vida dele. Então esse é um dos principais traços fardos, eu acho. Tudo isso demonstra uma desorganização, né? Não está aí, desculpem, está faltando mesmo, né? Mas uma desorganização. Ao mesmo tempo que ele é determinado, aquilo que ele quer, ele é bastante disperso. Tá? Ele é bastante disperso. Ele é disperso afetivamente, ele é disperso financeiramente, ele é disperso em relação ao foco. Né? Quer dizer, talvez o foco dele deveria ser melhor ajustado ao longo dessa existência. E aqui então eu começo algumas hipóteses, né? Trazer para vocês algumas hipóteses aí que são do meu ponto de vista em relação ao multiseriexes dele. Tá bem? Aqui realmente eu chamo vocês a uma interlocução. Em primeiro lugar, então, eu imagino que ele deve ter tido um ambiente numa outra, ele seria portador de uma hiperatividade residual rogiana, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Desde criança ele era extremamente agitado, né? Ele fecha, eu não sei, a professora Malu Balona é estudiosa também de Balzac, mas ele fecha bem com a crise, com a síndrome do estrangeiro. Ele é hiperativo e ele tem uma genialidade que ele mesmo reconhece. Ele sempre se achou um gênio, por mais que ele não fosse tão reconhecido assim. Mas ele sempre se achou um gênio. Ao mesmo tempo, afetivamente conturbado. Tá? Então, eu acho sim que ele tinha um nível de hiperatividade. Que foi produtivo, mas poderia ter sido melhor focado. Certo? Claro que aspectos culturais, da própria contexto dele, não tinham recursos para otimizar isso. Né? A própria abordagem da pedagogia, ela começa no último século. Quer dizer, então, o ambiente não favoreceu poderia ter, o ambiente do século XX e do século XXI oferecem muito melhores condições para quem tem essa hiperatividade. Bem, aqui eu começo então algumas hipóteses. Hipóteses em relação ao passado, né? O ambiente pretérito dele teria sido muito mais rústico. O meio em que ele viveu essa vida que nós analisamos foi, em termos culturais e educacionais, significativamente melhor do que o anterior, pois as pessoas do meio eram evidentemente mais polidas e sofisticadas que Balzac. O Balzac era considerado muito grosseiro. Por mais que ele frequentasse altas rodas, ele estivesse no ambiente cultural, ele era considerado muito grosseirão. Então, quer dizer, o ambiente novo, a vida anterior dele era um ambiente menos polido, menos sofisticado em termos educacionais, sociais, do que ele viveu agora. Hipótese número 2 aí. O ambiente pretérito de maior reclusão e afastamento. O que faz concluir que sua vida pretérita pode ter sido em ambientes menos numerosos e mais afastados dos grandes centros. Nesse pequeno grupo, ele deve ter sido uma grande personalidade, pois chegou com muita autoconfiança, desde muito jovem, se reconhecia como um gênio e que teria fama. Tá? Então, eu imagino ele em vidas anteriores, como uma grande figura num pequeno grupo. Tá? E daqui a pouco ele está numa grande sociedade, com grandes grupos, né? E ele sempre com essa aspiração, se achando já um gênio desde criança.
Tá? Então, aparece de forma até um pouco descontextualizada, o que vai ajudar ele para motivar ele para aplicar a determinação dele. Depois, hipótese 3, uma meta grupocármica, que aqui, então, tem relação com um objetivo proexológico dele. Digamos que fosse, eu poderia colocar como hipótese, que foi uma cláusula pétrea na proexis dele, deixar grafado a descrição da sociedade francesa da primeira metade do século XIX. Né? Essa é a hipótese 3, então. Tudo tende a indicar que Balzac prestou um serviço assistencial, não só à geração dele, mas por muitos séculos ainda depois, né, assistencial, e limpou rastros ao grafar a descrição da sociedade, levando em conta a lei da ação e reação. Até que ponto ele não havia apagado vestígios de um grupo humano que ele veio para registrar nessa existência. Né? Então, esse retrato que ele traz da sociedade francesa nessa época é uma assistência que ele prestou. Essa é uma terceira hipótese. E quarta, a meta egocármica de ampliar o banco de experiências evolutivas. Esse banco de experiências evolutivas, eu chamo a atenção, digamos, uma ampliação do nível de associação de ideias sobre os próprios fatos da vida, as suas causas e as suas consequências. Então, hipótese 4. Considerando que Balzac viveu em meio a uma efusão social, onde tudo acontecia, e se dedicou a observar e descrever as consciências, as suas necessidades evolutivas possivelmente estavam ligadas à ampliação do seu banco de experiências evolutivas. Então, são contextos muito diversos que ele descreve, personalidades, situações existenciais, críticas ou não, mas que realmente dão um banco de dados, né, muito rico. Tá? Por isso, inclusive, o nível de associação de ideias que um Balzac, eventual frequentador de um curso intermissivo, pode ter é extremamente rico. Tá? Por descrever tantas personalidades, 2.500 personagens com histórias tão ricas. Né? Então, egocarmicamente, ele deve ter se enriquecido com todas essas descrições. Vocês têm alguma questão para sugerir, para refutar? Eu estou aguardando aí as contribuições de vocês. Bem, e por fim, eu entendo que aqui nós temos uma das grandes questões da vida do Balzac, que diz respeito a uma questão aí que eu chamo de grupocármica, mas que tem uma abertura policármica, no meu ponto de vista. Tá? Na perspectiva da lei da interdependência, né, que a evolução acontece a partir da ajuda à evolução alheia, tudo indica que nas outras existências ele deve ter banalizado a retribuição afetiva que lhe era dedicada, sobretudo em relação às mulheres. Tá? Essa é uma hipótese que eu faço relacionando as vidas anteriores do Balzac. Por força disto, ele não tinha méritos para um ambiente afetivamente favorável. Ao mesmo tempo, vejam que aí é uma reação diversa, né? Ao mesmo tempo em que sua obra foi marcada pela dedicação às mulheres. Ele tentou fazer muita justiça em favor das mulheres. Ele tentou dar espaço e dar relevo para a intimidade da mulher. Ele não teve dupla, nem uma relação estável de casamento. Outra correspondência com essa hipótese é um caso narrado no livro Cristo Espera por Ti, de infidelidade, traição e tudo mais. Rogério coloca outra pergunta aqui. Então a obra Cristo Espera por Ti foi uma forma dele limpar esse rastro negativo em relação às mulheres? Em parte, sim. Eu entendo que tem duas coisas importantes. Foi um pós-fácil da obra do Balzac, da Comédia Humana, em que ele teve a oportunidade de retratar
uma experiência de multi-existencialidade. Ali aparecem pessoas com uma vida e depois aparecem as mesmas pessoas na vida seguinte. Então isso foi importante, que não aparecia nas outras obras dele. Então é um pós-fácil. E ao mesmo tempo ele coloca essa situação. Eu acho que a obra Cristo Espera por Ti, ela oferece um alerta a essa situação da infidelidade, mas também um alerta para uma personalidade que ela se trava nas reciclagens. O médico é uma boa pessoa, faz assistência, mas ele segura e ele não quer fazer reciclagem. Em parte sim, Rogério. O Robson Lopes coloca outra pergunta: qual é o peso da história de Balzac em relação ao parapsiquismo? Ele é referência em que ponto, na sua opinião? Com esse resumo dos trafares citados e trafores. Bom, a boa referência dele para o parapsiquismo, tem várias citações dele, e tem as obras dele, de forma, eu chamaria a atenção, de forma marginal, tratam de temas do parapsiquismo. Tá? Vou colocar aqui rapidamente, estou com um livro aqui, o César Birotteau, tá? Que eu tinha comentado com vocês. Vou ver se eu acho aqui rapidinho. Só para colocar aqui para vocês como isso às vezes aparece na obra dele, esses temas. Tá? Segundo parágrafo da obra. A perfumista, a esposa de César Birotteau, vira seu duplo, vira a si mesma vestida em trapos, farrapos, a virar com as mãos secas e enrugadas o trinco da porta da loja, onde ela se encontrava ao mesmo tempo. Então ela vira ela e ela estava num outro lugar, no limiar da porta e em sua poltrona no balcão. Sim, ela mendigava a si mesma. Essa narração aqui é uma pré-cognição. Tá? É o segundo parágrafo da obra. No quinto parágrafo tem uma descrição interessante sobre o tema do pensênio. Ele fala no final do quarto parágrafo: essa explicação virá a ser banal quando os sábios vierem a reconhecer o imenso papel representado pela eletricidade do pensamento humano. Veja que interessante, eletricidade do pensamento humano. Essas ideias aparecem, tá? Ele fala, por exemplo, tem o livro A Vendetta, tem uma descrição muito boa sobre força presencial, né? Então tem algumas ideias interessantes, tá? Mas assim, é muita literatura para pouco conteúdo parapsíquico. Nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção, Robson. Tá? A Adriana coloca uma outra questão. Tá? Então, assim, Robson, só para fechar a tua pergunta. Então, na obra dele tem isso, mas tem uma importantíssima contribuição do tema do parapsiquismo, que é a obra Cristo Espera por Ti. Porque ela é conjugada com a outra obra, que não é do Balzac, mas é de um brasileiro, estudioso do Balzac, O Avesso de um Balzac Contemporâneo. Essa obra faz um estudo sobre psicografia que é extremamente relevante para a questão do parapsiquismo. E isso demonstra, quer dizer, se essa obra Cristo Espera por Ti é confirmada como um autêntico livro de Balzac, isso fica bastante evidente a afinidade do professor Valdo Vieira com o Balzac, né, para ele conseguir exprimir com tanta fidedignidade assim a obra dele. Tá, Robson? A outra pergunta, então, é da Adriana. Essa dificuldade com as mulheres não seria reflexo da experiência negativa que ele teve com a mãe? Certamente, Adriana. Eu não tenho dúvida disso. Ao mesmo tempo que essa má experiência com a mãe deve ter uma relação com outras existências. Né? Acho que tem um conjunto aí multi-existencial que vai aparecer, né, ao longo dessa vida. Então, talvez ele não tenha tido méritos para ter todo esse esteio afetivo, e ele tentou se dedicar na obra dele para as mulheres, era o maior público-alvo dele, né, mas tudo isso demonstra sim, mas teve sem dúvida essa relação com as mulheres, que ele teve com a mãe, sim, é isso mesmo. Eu entendo que sim, Adriano. E aqui, então, eu vou colocar uma espécie de prospecção, então, né, do que seria uma
uma próxima existência do Balzac numa condição bastante favorável. Então, uma família com uma mãe dedicada, uma orientação e um esteio afetivo, né? Quer dizer, uma família que tivesse condições de dar atenção a ele, uma orientação bastante clara, desde cedo, de organização financeira, sem excessos, também financeiros, né? Uma família... Por quê? Porque ele já tinha uma tendência muito forte ao consumismo. Vejam que tudo isso é uma demonstração da dispersão, né? Consumismo, enfim, sem tratar com futilidades da nobreza, né? Então que não fosse um ambiente com dispersão também em relação às suas prioridades, mas com acesso a livros e com acesso à cultura, porque isso tende a se demonstrar muito rápido na vida dele, tá? Ou na próxima vida dele, e compreendendo, digamos, que ele agora está no extrafísico e que ele deve vir e deve aparecer pela conscienciologia. Uma família, então, sem tendência a vícios, né, dipsomania, ele tem uma tendência muito forte ao cafeinismo. No meu ponto de vista, há uma relação de cafeinismo com toxomania, com o próprio alcoolismo, né? Então, seria importante que fosse uma família que não tivesse essas dispersões para otimizar a existência dele. E seria importante, evidentemente, né, a possibilidade dele construir, então, uma dupla evolutiva, né? Quer dizer, vir já, de certa forma, alinhado com uma dupla evolutiva desde o período extrafísico, para permitir no intrafísico, né, depois da maturidade, eu aí acho que seria importante, aí, depois dos 26 anos, depois de ele ter se ajustado um pouco mais fisicamente, a constituição de uma dupla evolutiva. Na vida dele, essa relação dele com a Madame Hanska, vários autores pensam que ele tinha também interesse financeiro nessa relação, que ele queria com isso ter uma forma de saldar as dívidas dele. Tá? Essa Madame Hanska, ela admirava o escritor, mas talvez não tanto o homem. E no dia em que ele vem a falecer, a filha dela descreve que ela não estava muito triste, não. Mas ela tinha que demonstrar uma certa tristeza. E ela não acompanha o corpo até o cemitério Père Lachaise, porque o cemitério era longe e estava chovendo. Quem acaba acompanhando dele é o Victor Hugo, o Alexandre Dumas. Tá? Então, para colocar assim que realmente... talvez por ele não ter conquistado, mas ele realmente não teve uma oportunidade de ter uma dupla evolutiva, de ter alguém assim na vida dele. As mulheres que tiveram mais força positiva na vida dele, várias tiveram, não estou aqui tentando tirar méritos, várias tiveram, mas talvez a que mais teve foi a irmã dele, a Laurie, que foi um suporte importante para a vida dele. Né? Então aí são algumas hipóteses, enfim, bastante lógicas, assim, sem grandes novidades para pensar a biografia do Honoré de Balzac, essa figura que tem uma relação tão interessante com a projeciologia e que certamente, quando retornar, vai deixar mais vários livros escritos. Né? Certamente ele já tinha deixado, no passado, alguns livros escritos, algumas obras, mas eu francamente penso que se ele tivesse tido mais tempo de vida, se ele tivesse cuidado melhor da saúde dele, ele poderia ter legado uma obra-prima, né? Um grande livro, talvez não 90 romances, mas quem sabe a metade, uma qualidade de esclarecimento maior. Tá? Eu acho que essa é um detalhe que nós podemos aproveitar da obra do Balzac. Tá? Eu acho que alguns ensinamentos que ele dá, pelo que ele acertou, mas também pelo que ele errou. Tá? Esse excesso, esse workaholism é uma marca muito forte na vida dele, isso acaba encurtando a vida dele, e quem sabe ele não deixou de fazer o mais relevante, porque ele quis fazer demais num outro período. Vitor de Marília faz uma pergunta aqui. Seria interessante que ele viesse estudar mais ciência, ao invés de dedicar à literatura? Vitor, eu tenho certeza que sim. A relação dele com a literatura é muito forte.
Então, provavelmente, a juventude dele, ele volte à literatura, ele já conhece o direito, né? Mas eu acho que ele tende a ser cada vez mais técnico. Né? Eu acho que sim. A literatura tem contribuições importantes. Veja que o manejo que ele tem com a palavra escrita é muito grande. Então, a facilidade que ele vai ter para deixar as gestações conscienciais vai ser muito boa. A questão é que ele queria vender livros. O objetivo dele naquela existência era muito focado em vender livros para quitar as dívidas. Né? Se ele se organiza financeiramente, ele pode pensar em escrever para gerar esclarecimento. Quer dizer, o foco das gestações conscienciais dele passam a ser outros. Né? É isso aí que eu acho que é interessante fazer a associação. Nisso, eu penso que todos nós podemos tentar avaliar como é que fica a nossa relação. Quer dizer, será que há um nível de dispersão? O que será que está tirando foco nas nossas obras? Eu tenho certeza, né, eu tenho uma convicção que ele fez o que ele deveria fazer na medida em que ele tinha que retratar aquela sociedade. O que eu acho é que ele muitas vezes fez com foco equivocado, às vezes fez mais em quantidade do que deveria fazer, o que consumiu saúde dele, né? E isso cobrou, no final da vida dele, um tempo de vida. E cobrou um tempo de vida que teria sido talvez o mais rico, né? Que teria sido o tempo de vida de preponderância do mental solo. Né? Então, tem uma série de aspectos aí que eu acho que valem a pena ser avaliados nessa biografia para estudar não só a biografologia dele sobre o aspecto proexológico, mas também ver como é que, até que ponto nós também não estamos caindo nesses mesmos erros. Para mim, eu confesso para vocês que serve bastante essa biografia para eu avaliar. A questão de workaholism, a tendência para querer produzir mais do que o corpo permite, tudo mais. E eu não coloquei ali, mas ele tinha um problema sério em relação ao umbilical chakra. Que, claro, obesidade, promiscuidade, então umbilical chakra e sexo chakra, ligado à afetividade também. Tá certo? Mais alguma pergunta, mais alguma questão, mais alguma contribuição? Pessoal, eu gostaria de colocar aqui também o meu e-mail, qualquer contribuição que vocês gostariam de colocar, gostariam de dar para essas hipóteses que eu gerei, sugestões de livros, sugestões de bibliografia e tudo mais. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, gvira7@gmail.com. Tá? Então, toda a contribuição de vocês é extremamente bem-vinda. Agradeço a atenção, as perguntas de vocês. O mais rico que observo nessa sua apresentação são os dados dos aportes, trafores e trafares. Parabéns. Obrigado, Robson. Eu acho que aquela questão dos aportes dá até para ser ampliado. Eu estou trabalhando num artigo para uma eventual publicação sobre a obra do Balzac e tentar fazer melhores associações, aprofundar melhor essas hipóteses. Acho interessante mesmo, talvez, eu aprofundar a questão dos aportes, trafores e trafares e, quem sabe, pegar um pouco mais a teoria de base da proexologia para avaliar a vida do Balzac. Tá certo? Agradeço bastante, mas não tem mais alguma pergunta? Bem, as contribuições de vocês serão muito bem-vindas, críticas, sugestões, por e-mail. Agradeço a atenção de vocês, todos. Nós temos alguns segundos aí antes de finalizar. De qualquer forma, estou bastante aberto para as críticas, sugestões, e vou continuar estudando Balzac. Espero ainda publicar alguns artigos e voltar a debater com vocês. Tá certo? Por favor, se ele fosse ressomado nesta época, o Valdo iria recomendar vários cursos para ele. Sem dúvida queria. Sem dúvida queria. Tá certo? Tá bom, então. Obrigado a todos vocês. Essa teleconferência vai ficar gravada no site da Apex, né, Rodolfo? E logo, enfim, eu não sei em que momento, mas vai ficar gravado no site para depois poderem rever também quem eventualmente perdeu. Tá joia? Muito obrigado pelos elogios. Agradeço bastante a atenção de vocês. Um bom final de semana, então. Espero poder ter ajudado a pensar toda essa existência do Balzac em relação a Proexis. Tá certo?
Grato pela atenção de vocês. Aguardo as contribuições também de vocês e críticas e tudo mais por e-mail. Obrigado, até logo.